Léo, vamos começando. O microfone da Fernanda Porto tá aberto, não? Vou habilitar agora, professor. Habilita? Tá bom. Do Jorge também, né? Ô, Léo, então vamos começar? Então, o Léo é fellow de retina e de neuroftalmo do serviço. Então, você começa a apresentar? Vamos lá, então, senhor. Então, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Sérgio e o meu colega, o Pedro Rissoli, que me ajudaram em diversos momentos do caso e da revisão. Então, a gente vai começar com a nossa reunião semanal da retina, com esse caso clínico. Então, o caso em si é um homem de 44 anos, procedente da Bahia, que vem com uma queixa de baixa visual progressiva de alguns anos, mas mais acentuada nos últimos 5 anos. De história prévia, ele tinha um diagnóstico de cirrose hepática, Child B, secundário a uma hepatite viral do tipo C, e havia feito um tratamento para zerar essa carga viral de 2004 a 2017, usando inicialmente a ribavirina, que era um tratamento clássico, e depois os tratamentos mais novos, como o sofosbuvir e o da Daclastavir. Tá? A carga viral após o tratamento ficou indetectável permanentemente. No Hospital das Clínicas, ele veio em uma primeira consulta oftalmológica em 2017, e ele se queixava já de uma perda visual já há algum tempo, desde a da juventude dele, tá? E de fotofobia também. Ele negava qualquer tratamento oftalmológico prévio, exceto o uso de óculos, negava doenças oftalmológicas na família, dizia que todo mundo era saudável, tá? E nessa consulta em 2017, ele apresentava acuidade visual corrigida de 0,1 e 0,1, uma leve hipermetropia. A bio de fundo, a bio sem alterações, e o FO dos dados de 2017 estavam descritos como algumas alterações pigmentares difusas na região macular bilateralmente. Então, esse paciente foi seguido externamente por 4 anos, ele voltou para o estado dele e perdeu um pouco do acompanhamento aqui no HC, tá? E voltou, então, em consulta em 2022, na verdade foi no final de 2021, falando que a visão tinha piorado ainda mais e tinha aumentado, então, essa fotofobia. A acuidade visual já em 2022 era de conta-dedos a 1 metro nos 2 olhos, ele não tinha alterações de pupila, ele era fáscico ainda, não tinha nenhum sinal de catarata nuclear ou subcapsular posterior também. E agora a gente vai começar, então, com as imagens aqui. Eu vou passar devagar para não ficar pixelado, né, para todo mundo. Então, a imagem de mais focada em polo posterior do olho direito, e aqui a imagem do olho esquerdo, tá? Eu vou passar para as próximas fotos, que são as retinografias de grande angular. Então, a gente tem do olho direito e do olho esquerdo. Vou aumentar um pouquinho com o foco em polo posterior. Destacar ali, essa região. E o olho contralateral também, tá? Esse paciente foi submetido ao exame de autofluorescência também, na construção da wide field, tá? Esses são os achados que a gente vê no paciente. Então, aqui, um foco mais em polo posterior de olho direito e olho esquerdo. Foi feita a ângioplastia do paciente também. Aqui eu não coloquei os tempos que eles acabaram se perdendo um pouquinho, mas aqui é do olho direito, tá? E essas últimas duas aqui são duas fases um pouco mais tardias em olho esquerdo. Tá? O paciente fez o OCT também. Eu coloquei 2 cortes foveais que a gente encontrou aqui, achou adequado de colocar. Então, corte foveal em olho direito e também em olho esquerdo. A gente já vê que tem bastante perda de retina externa. Tá? E, bom, eu acho que eu vou abrir agora para hipótese diagnóstica, acho que nem tanto para hipótese, mas mais para discutir diagnóstico diferencial, né? Porque eu acho que a hipótese em si vai ficar mais tranquilo para o pessoal. Perfeito, Léo. Cleide, André, Mauro, alguma opinião aqui sobre o diagnóstico principal e os diferenciais? Certo, a despeito
Pode falar, Cleiton. Não, pode falar. Assim, enfim, as drogas, sempre é importante dar uma olhada, ver se existe alguma correspondência de efeito adverso esperado em relação ao uso dessas drogas, mas ele próprio paciente fala que a queixa é anterior ao quadro hepático dele, enfim. Tem um quadro simétrico, com alteração de epitélio pigmentar, que é bastante sugestivo de distrofias retinianas. A gente tem as que envolvem mais os cones, os bastonetes, distrofia de Stargardt. Enfim, se tivesse as fotos mais precoces deles para poder diferenciar, às vezes a gente consegue ter uma ideia melhor do diagnóstico vendo as fases mais iniciais, né? Mas eu acho que iria a priori para um quadro de distrofia retiniana. Perfeito, perfeito. Cleide? Eu também concordo com isso. Acho que no diferencial sempre tem que pensar em doença bilateral, relativamente simétrica, tem que pensar em toxicidade, mas no quadro dele não se encaixa. Pensar eventualmente num quadro autoimune, mas também não, porque, enfim, as lesões são muito bem delimitadas, né? Então, pensaria genericamente nas distrofias que se encaixam nas tapetorretinianas, naquelas que atingem a retina externa, os fotorreceptores do epitélio pigmentar. Se ele fosse uma criança com esses achados assim de áreas tão localizadas de atrofia macular e depósito de pigmentos, eu até pensaria numa distrofia de cones e bastonetes, porque tem mácula, tem periferia envolvido, mas nessa idade já não. E, por outro lado, também numa retinose pigmentar, o comprimento central é muito grande. Eu acho que está nas tapetorretinianas em algum quadro aí que deve ter algum gene específico. Perfeito. André, você quer fazer algum comentário? Não, eu concordo. Eu acho que a toxicidade e as distrofias retinianas são as principais hipóteses. Eu acho que sempre tem que, nesses pacientes com alteração pigmentar importante, assim, ainda mais homem jovem, lembrar da questão infecciosa, né? Então não pode esquecer de fazer um screening infeccioso para luz, né? Embora eu acho que realmente nesse caso específico seja algo relacionado a alguma distrofia retiniana, mas a gente não pode esquecer do screening infeccioso também, né? E o que chama atenção no caso desse paciente é a grande dissociação, né, dos achados fundoscópicos da autofluorescência, né? A autofluorescência é um exame que ele é muito interessante porque ele muitas vezes mostra muito mais alteração do que o fundo do olho realmente mostra, né? Então, acho que nas distrofias retinianas, nas condições autoimunes, né, como a Cleide colocou, eu acho que a autofluorescência às vezes dá algumas pistas a mais e mostra uma doença muito mais extensa, né? Com relação às possíveis distrofias, eu concordo, né? Eu acho que dentro das distrofias tapetorretinianas, né, a gente vê que o OCT tem um envolvimento predominantemente de retina externa, né? E existem alguns casos pouco comuns de retinose pigmentar reversa, né? Que às vezes o paciente tem um quadro de alteração pigmentar mais localizado macular, mas não sei se exatamente seria esse caso, mas existe essa situação também. Uhum. O Léo, enquanto isso, você quer colocar a autofluorescência, a retinografia, talvez seja interessante a gente rever. Quero dar o diagnóstico aqui, vou ter que... Não, se voltar. Então, mas a famosa não volta, tá? Então tá bom. Oi. Então tá bom. Então, a Fernanda, eu convidei a Fernanda Porto porque ela vê essas distrofias muito, né? E daí a gente queria a opinião dela sobre essa distrofia. Fernanda, você quer comentar? Você está com o áudio aberto? Eu abri. Tá dando para me ouvir? Dá para ouvir. Então, boa noite, pessoal. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu admiro muito as reuniões da USP, a equipe toda, e fico honrada de ter sido convidada aqui para assistir esse caso e contribuir com um pouco, se eu puder. Eu acho que eu comi mosca na hora que falou na idade do paciente. Qual que era a idade dele? Tem 44 anos. 44. Mas Então, ele já tinha baixa divisão. Léo, isso é importante. Quando ele começou a queixa, ele tinha 44 anos ou ele tinha 44 anos em 2017? Que é a primeira... Ele tem 44 anos hoje em dia. Ele começou com queixa de que ele enxergava mal já desde a juventude, 18 anos mais ou menos ali. Então a queixa é bem anterior. então,
O diagnóstico diferencial, ele fica muito amplo num caso como esse, quando a gente não tem tanto acesso aos exames, né? Nesse caso, o caso está muito bem ilustrado, com exames muito bonitos, que são realmente ilustrativos e ajudam a gente a direcionar esse raciocínio para uma distrofia de retina. Né? É sempre importante afastar infecções, doenças tratáveis e eventos adversos das medicações, mas quando a gente já tem, assim, OCT, alto flúor, como nesse caso, aí realmente a principal hipótese diagnóstica aí vai ser uma doença relacionada ao ABCA4, né, que dá muita dúvida essa questão aí de se chama de doença de Stargardt ou distrofia de cones bastonetes. Eu posso explicar um pouco sobre isso para vocês. A gente tem na doença de Stargardt ou nas distrofias relacionadas ao ABCA4, a classe 1, quando acomete só a mácula, classe 2, quando é a distrofia de... já tem acometimento de função de cones, e classe 3, quando tem cones e bastonetes acometidos. Então, por isso que muitas vezes fica da dúvida aí entre o diagnóstico de uma retinose pigmentar inversa ou distrofia de cones e bastonetes e um caso de doença de Stargardt. Então, hoje em dia, se a classificação for genética, vai ser uma distrofia relacionada ao ABCA4, mas pode se chamar uma distrofia de cones e bastonetes, né, pelo ABCA4, ou uma doença de Stargardt, vai ser uma doença de Stargardt tipo 3. Né? E pela idade do paciente e manifestações aí a partir dos 18 anos, é um quadro bem clássico de doença de Stargardt. A gente vê que tem preservação peridiscal, parece que a fóvea não foi acometida no início, né? E parece que essas lesões de atrofia, que aí estão hipoautofluorescentes, elas foram aparecendo ao entorno da mácula, confluindo, e por isso que o paciente teve manifestação só numa fase mais adiantada da vida. Mas é um quadro bem clássico, deve ter começado como um fundus flavimaculatus que evoluiu com essas áreas de atrofia e hoje tem aí um acometimento importante da mácula, né? As lesões de depósito aí se estendendo até quase a área do equador, e é um quadro bem característico, né? Esses pigmentos aí na periferia da retina também é característico, atrofia macular. Nessa fase mais adiantada, a gente não consegue enxergar os flecks, né? Mas numa fase inicial, provavelmente esse paciente apresentou pelo tipo de padrão que ele tem na autofluorescência. Então, realmente, em distrofia, a autofluorescência é fundamental. O quadro, a tomografia, repercute essas alterações que a gente vê aí na autofluor, com a atrofia macular mais importante. E eu acho que seria isso. Provavelmente Ótimo. é uma distrofia relacionada ao ABCA4 pelo padrão. Isso é outra coisa. Se for fazer um eletroretinograma hoje, o padrão vai ser distrofia de cones bastonetes, porque tem um acometimento mais difuso. Então, no início, podia ter só acometimento macular, depois acometimento de cones, depois bastonetes. Então, a classificação hoje desse paciente aí, provavelmente vai ser uma distrofia de cones bastonetes pelo ABCA4. Perfeito, perfeito. Então a gente precisa fazer um painel genético para completar esse diagnóstico, certo? Isso. Tá, e é muito bom. Deixa então o Léo seguir um pouquinho. Léo, você quer mostrar Esse slide aqui, vamos mostrar esse slide, que foi a nossa primeira hipótese diagnóstica mesmo, não tendo parentes na família afetada, a gente pensou em algo autossômico recessivo e a gente logo pensou, então, nas distrofias relacionadas à mutação do gene ABCA4, em especial a doença de Stargardt, então. E o nosso próximo passo de conduta foi justamente, então, solicitar o teste genético, e realmente ele veio positivo para alterações no gene ABCA4 com duas variantes patogênicas, tá? A variante que tem a troca de uma arginina por um triptofano e uma variante intrônica também, que segundo esse relato com uma corte grande são variantes patogênicas encontradas com certa prevalência naquele grupo. A gente sabe que varia muito de grupo para grupo, mas nesse estudo grande foram bem prevalentes. Não sei se querem comentar ou dou continuidade. Fernando, quer comentar? Essa primeira variante é das mais comuns aqui na nossa população. É bem frequente. E é isso, e duas variantes, né? Se elas estiverem em cromossomos opostos, a gente fecha aí o diagnóstico dentro de Stargardt. Perfeito, perfeito. Léo, quer continuar? Tá bom, então já aproveitar que eu já coloquei essas imagens aqui. Essas duas variantes elas estão associadas, então,
no processo de maturação do RNA, a gente sabe que o RNA vai virar uma proteína mais para frente, né? Então, desde o pré-RNA até o RNA maduro, o processo de splicing, que é justamente isso que a gente vê na imagem, um pré-RNA, ele vai tirar partes que não são codificadas pelo ribossomo, ele vai ser tirado, né? E essas variantes patogênicas justamente atuam ali nesse processo, e esse processo acaba não ocorrendo adequadamente, por isso que a gente tem, então, essas manifestações clínicas na alteração desse gene, no caso dessas variantes, tá? E eu acho que querem que eu continue a revisão e comentar depois, então? Isso, eu acho que fica mais adequado. Então, tá bom. Falar um pouquinho rapidamente, então, do espectro, que a gente chama agora de ABCA4, principalmente agora que a gente tem, então, disponibilidade mais acessível desses testes genéticos. Falar que a distrofia de Stargardt, então, a distrofia hereditária macular é mais comum e, na grande maioria das vezes, ela está relacionada ao gene, à mutação do gene ABCA4. Mas não é só o fenótipo de Stargardt está relacionado, então, com essa mutação. Como foi comentado, a mutação também está relacionada aos quadros chamados de distrofias de cones e bastonetes, e também alguns casos de retinite pigmentosa, em especial aqueles que são na forma autossômica recessiva. Esse é um slide mais ilustrativo que mostra também a diferença de gravidade dessas doenças, né? A gente vê ali que Stargardt ainda, o eletroretinograma está bom, mas como foi comentado, em casos mais graves como o do nosso, provavelmente vai estar com um padrão extinto, né? Bom, e acho que cada vez mais com a disponibilidade de teste genético é importante a gente entender um pouquinho como é que funciona o processo, o que é essa proteína que esse gene danificado gera, para entender como que essa doença evolui e até pensar com relação às terapias e a gente conseguir identificar isso também com maior facilidade. Então, esse exemplo aqui é um bastonete que eu coloquei ali, mas poderia ser perfeitamente um cone, porque eles são afetados também da mesma maneira. A gente sabe que toda célula é envolta por uma membrana plasmática, só que nessas células fotorreceptores a gente também tem os discos, né? Os discos que ficam no citosol da célula, e é ali onde ocorre todo o processo de fotoisomerização. E é nesse local, justamente, que a proteína, que é codificada a partir do gene ABCA4, esse transportador de membrana dos discos, vai atuar. Então, esse aqui é um gráfico ilustrativo, tá? Não é a realidade, mas tenta trazer a ideia da falha do ABCA4, que quando a gente tem progressivamente menos dessa proteína, existe um acúmulo de resíduos que são processos da fotoisomerização, e esse acúmulo de resíduos chamado de birretinoide, o mais comum deles nessa doença, o A2E, acaba se acumulando e o fotorreceptor muitas vezes é fagocitado, ou esse material vai para o meio extracelular, ou o EPR engloba essas partículas e, dependendo da gravidade, vai levar a perda de fotorreceptor, perda de EPR e ao final de tudo isso, que é a atrofia macular, que é característica dessas doenças relacionadas ao ABCA4, tá? Bom, existe uma tríade diagnóstica, as três já foram comentadas aqui, mas a gente vai deixar bem didáticozinho para vocês não esquecerem. A primeira delas são os flex, e flex são descritos de diversas maneiras. Esse trabalho descreveu 8 tipos de flex diferentes, desde os flex ponteados até os flex calculosos, os paralelos, e a gente sabe, quem já viu mais de um paciente com Stargardt ou com ABCA4 sabe que esses pacientes apresentam flex em diferentes locais, diferentes padrões, e que esses flex também eles são dinâmicos, eles aparecem, mas eles também desaparecem com a progressão da atrofia e não são vistos em estados mais avançados. É justamente o acúmulo deles, que são materiais de lipofucsina, de birretinoides, que vão dar aquele aspecto de silêncio de coroide que a gente observa na Anjo, tá? Então, esses aqui são exemplos de 4 tipos de flex, mas esse trabalho ainda trouxe mais 4 para ilustrar. Eles não têm fator prognóstico ainda, a gente não sabe o que fazer com esses flex, os diferentes tipos de flex, a gente não sabe dizer se um é pior ou outro é melhor, especial talvez porque estejam mais focados com relação ao desenvolvimento da perda de visão, que é principalmente através da atrofia macular, ou simplesmente porque eles não têm realmente uma importância prognóstica. Bom, a atrofia macular, então, também é muito importante na doença, é chave você ter a atrofia macular nas doenças relacionadas à ABCA4, e ela pode se dar de diversos padrões, né? Tem desde casos mais leves, onde a gente tem apenas a perda da retina externa, com EPR ainda poupado, e a gente vê nessa primeira coluna que é justamente isso, e se assemelha até um pouquinho ao que a gente vê na DMRI, tá? E aqui, por exemplo, na segunda coluna, a gente já vê que existe uma perda maior, a gente já vê aquele aspecto em prata batido, aquela atrofia geográfica que a gente faz especialmente com autofluorescência, vê super bem, em especial com aquele de comprimento de onda curto, a gente consegue ver bem os flex e a atrofia macular, desculpa, e no ACT, a hiperreflectância que a gente vê a partir da perda do EPR. E essa atrofia macular progride
para até acometer toda a coroide. A gente observa que no OCT a retina já deita sobre a esclera, em estados mais avançados até se confunde um pouco com outras distrofias, inclusive com as distrofias de coroide, né? Aqui é um fato importante, a gente quer observar bem na região peripapilar, mesmo nesse estágio bem avançado, a gente consegue ver que ainda está preservada. E é justamente se poupar a região peripapilar que é o nosso terceiro tripé de diagnóstico ali, que ajuda a dar pistas para lembrar desse espectro de doença. Desde as fases mais iniciais, essa região é poupada, tá? E com o avançar, continua sendo poupada. A gente vê aqui na imagem D, que mesmo um estado muito grave, que até parece uma atrofia girata, que confunde, mas essa regiãozinha peripapilar foi poupada e esse paciente tinha somente a mutação do gene ABCA4, tá? Então é importante a gente sempre ter em mente também, ele não tem flex, tem atrofia, mas poupa a região peripapilar. Esse slide eu trouxe justamente para lembrar de alguns diagnósticos diferenciais que hoje em dia a gente só consegue ter certo graças ao exame genético dos pacientes. Então, como eu comentei, a mutação do ABCA4 pode trazer diversos fenótipos diferentes, mas ao mesmo tempo que várias mutações genéticas distintas podem trazer um mesmo fenótipo, tá? Isso acontece mais comumente com mutações do gene PRPH2, que é aquele da distrofia padrão, tá? A gente sabe que a distrofia padrão é uma distrofia autossômica dominante e a ABCA4 geralmente recessiva na forma de Stargardt, mas existe penetrância incompleta na PRPH2. Então, muitas vezes esses pacientes pulam gerações, têm um fenótipo muito parecido e só o diagnóstico genético mesmo vai ajudar a diferenciar esses pacientes, tá? Existem outras mutações que também podem se assemelhar fenotipicamente ao ABCA4 e acabam sendo só diagnosticados com teste genético. Bom, esse é um outro gene importante para a gente ter em mente, que é ELOVL4. Ele é chamado de Stargardt, a doença é chamada de Stargardt-like dominante, porque esses pacientes apresentam as imagens de retina, a epidemiologia, tudo isso é muito semelhante à doença de Stargardt clássica, tá? Só que esses pacientes têm herança dominante, então os familiares na linhagem acima também são afetados e muitas vezes o fundo de olho é muito semelhante também e com teste genético a gente consegue ver que a mutação é outra. Tá? Bom, e como eu comentei, a mutação no gene ABCA4 não vai dar só a doença de Stargardt, outras chamadas distrofias, como distrofias de cones e bastonetes, a retinite pigmentosa também podem estar relacionadas a essa mutação em alguns casos também, tá? Bom, é uma doença genética, então fazer estudos de progressão e fatores de risco acaba sendo mais difícil, como a gente consegue na DMRI, mas alguns autores tentam associar alguns fatores prognósticos para a progressão e quadros mais graves. Um desses foi os focos hiperreflectivos, né? A gente sabe que esses focos hiperreflectivos em cada doença acaba tendo um significado, pode ser simplesmente um acúmulo de lípide, uma microglia ativada, células do EPR em imigração, tá? No caso da doença de Stargardt, que esses autores tentaram mostrar é que esses focos hiperrefletivos, em especial na retina externa e na região da coroide, pudessem estar associados a uma maior taxa de progressão da atrofia geográfica. Tá? É um estudo pequeno com poucos pacientes, com follow-up de apenas 1 ano, então não teve tanto poder para trazer informações concretas para a gente, mas apenas para sugerir que talvez sim, esses pontos hiperrefletivos que a gente vê na região da borda ali da atrofia geográfica, em especial esses pontos que ficam na região da retina externa e da coroide, pudessem ser um fator prognóstico com relação ao aumento e à progressão da atrofia geográfica. A gente não pode estabelecer certamente que esse estudo não teve poder para dizer isso, mas eles abrem porta, então, para algo a ser ainda avaliado. Com relação ainda à progressão, em especial a velocidade e a dinâmica da progressão dessa atrofia macular que acontece nos pacientes com a mutação do gene ABCA4, então, esse trabalho, através de modelos matemáticos, visou identificar perfis de progressão, para onde que essa progressão ia e com que taxa ela ia, tá? Eles mostraram aqui, então, em pacientes jovens e idosos, que essa progressão tende da atrofia macular a ser centrífuga, que é o que é realmente esperado, e que ela é uniforme nas diversas posições. E mostrou também, como esperado, que ela acontece de uma forma mais explosiva, ou seja, mais intensa nos pacientes jovens, que tendem a apresentar também um perfil mais agressivo quando a doença se apresenta mais na pequena infância ali, tá? Com relação ao tratamento, a gente sabe que não tem nenhuma terapia aprovada, diferente do RPE65, que a gente já tem uma possibilidade terapêutica. Aqui no ABCA4 a gente não tem nada liberado com relação a tratamento. Mas são 3 pilares de tratamento que são em especial investigados, talvez depois a gente possa comentar um pouquinho mais.
Um deles é a terapia celular, então a gente vai, o olho é muito bom, né, para terapia celular, a gente consegue enxergar ali a região, colocar com o microscópio células no local que a gente quer. Então já se tentaram com células preparadas in vitro, ou colocar células pluripotentes para se maturarem naquela região, mas ainda a gente não tem nenhuma terapia definitiva nisso. Algumas medicações, sejam apenas antioxidantes, ou alguns ácidos graxos, ou mesmo alguns inibidores de complemento, que também já são tentados no tratamento da atrofia geográfica, que é o exemplo do Zimura aqui, mas também nenhum ainda tratamento liberado, apenas estudos de fase 2 e 3 em curso, tá? E a terapia gênica, que é aquela que a gente já sabe que foi aprovada para a mutação RPE65, tá? Mas que para o ABCA4 acaba sendo muito difícil, porque a gente tem que colocar todo esse material genético num DNA viral, num vírus, né? Então, essa molécula é muito grande, ainda tem tido muita dificuldade com relação a essa terapia gênica, e, portanto, ainda nenhum deles tem resultados eficazes comprovados em estágio 3 e 4 e disponíveis aí. Então, acho que a gente pode abrir para uma discussão um pouquinho maior e mais detalhada com vocês. Obrigado. Ótimo, Léo, parabéns pela revisão, tá? Fernanda, alguma perspectiva de tratamento com terapia genética para essas alterações no ABCA4, não? Tem muito estudo, né? Mas os estudos que estão mais adiantados, o estudo que está mais adiantado é esse Emixustat, que ele citou, que é um medicamento que vai bloquear a molécula do RPE65 no ciclo visual e, com isso, diminuir a quantidade de depósitos na retina. E o estudo está na fase 3, a gente está participando e já terminamos de coletar os dados, até fechamos com 2 anos, e esses dados vão ser analisados, e provavelmente esse ano a gente vai ter alguma resposta. Mas Fernanda, a gente é cego no estudo, então a gente não tem noção do que está acontecendo. Esse tratamento é como se você pusesse um freio no ciclo visual, é isso? Para formar menos... É como se fosse isso, né? Tá. Então, aí depois desse, o outro que está mais à frente seria o Alkeus e o Zimura. O Alkeus também ele tenta frear, na verdade ele não tenta frear o ciclo visual, ele troca a molécula de hidrogênio pelo deutério na vitamina A, de forma que o metabólito não vai ser tóxico para a retina. Então, o estudo de fase 2 terminou no final do ano passado, eles estão passando para a fase 3. E o Zimura, ele interfere na via do complemento, está sendo estudado também para DMRA atrófica, e o estudo de doença de Stargardt está mais atrasado do que o de DMRA atrófica. De DMRA atrófica a gente também não tem resultado, está em fase 3, e a gente aguarda ter notícia disso. Ele falou das terapias gênicas, né? O gene do ABCA4 é muito grande, então, durante um período foi tentado usar lentivírus ao invés de adenovírus, e os resultados para transfecção não foram bons, então pararam de usar o lentivírus e começaram a fazer outras estratégias de desenvolvimento de terapia gênica. Então, tem uma técnica de mini-gen, que você diminui o tamanho da molécula de forma que ela continua expressando a proteína, mas com um tamanho menor. Eu falo assim, o gen menor, né? A proteína continua sendo igual. Tem terapia de RNA sendo desenvolvida, tem uma outra técnica que usa 2 vetores para poder levar cada uma parte aí do DNA desse gene. E tem estudo também de optogenética, não sei se vocês já ouviram falar, claro que já, né? A optogenética, ele tenta fazer uma terapia gênica na parte superficial da retina, fazendo com que as células da superfície da retina passem a funcionar como fotorreceptores. Levam um gene que vai ser fotossensível para células ganglionares ou para células bipolares. Então, tem um trial também para doença de Stargardt usando essa técnica. Eu acho que seria isso, né? Ótimo. Em termos de... Que revisão excelente, Fernanda. Perfeito, excelente. O Zimura, que você falou, ele tem eficácia para reduzir crescimento de atrofia geográfica, né, nas formas atróficas do MRI. Mas é interessante que ele, ao mesmo tempo que ele inibe crescimento de forma atrófica, ele estimula a formação de neovaso. Muitos desses pacientes cursam com exudação. Uma parte, né, uma parcela desses pacientes. Então, talvez seja um efeito colateral, espero que não tenha nos pacientes com estrofias de ABCA4, né?
Mas, Fernanda, obrigado pela revisão, excelente, excelente. Eu queria ver se tem alguma pergunta para você, Cleide, André, Mauro, se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo chat aqui para a Fernanda, aproveitar que ela está aqui. Não? Tá, então acho que O eu fui Jorge super Rocha claro. colocou aqui como diagnóstico Tá, diferencial MELAS e as doenças tá. mitocondriais. Foi até apresentado nessa revisão que ele fez uma imagem que trazia uma doença mitocondrial. Geralmente essas outras, elas são mais assimétricas, sabe? E o Elovil L4 que ele mencionou é muito raro. Então, a gente tem cerca de 400, 500 pacientes com doenças de Stargardt genotipados. Eu tenho um paciente com Elovil L4 que só apareceu genotipando esse monte de gente para esse laboratório que vocês usaram. PROM1 é um outro gene que parece muito doença de Stargardt, mas também é muito mais raro. São cerca assim, de 400 a BCA4, vai ser tipo uns 20 PROM1 que a gente tem no serviço. Então, a gente acaba, né, o ABCA4 é um gene mais prevalente e, inclusive, na população, né, 20% da população é portadora de uma mutação patogênica do ABCA4. Então, por isso, muitas vezes, a gente não tem essa história familiar e acaba tendo um paciente afetado com doença de Stargardt. Perfeito, Fernanda. Uma coisa que eu queria perguntar, Fernanda, eu já li em artigos das imagens, né, no CT, que uma dos sinais mais precoces no Stargardt é um espessamento da membrana limitante externa. Isso é um sinal relevante ou um achado assim, ocasional de algum pequeno trabalho? Pois é, isso é muito difícil a gente fazer um diagnóstico usando só isso. Os casos mais precoces que a gente teve no serviço foi buscando o diagnóstico em irmãos que já tinham o diagnóstico genético na família. Então, aí sim a gente consegue identificar sinais precoces como esse, aquele aumento da autofluorescência difuso, alterações bem sutis em microperimetria e eletroretinograma multifocal, mas só mesmo quando a gente avalia irmãos, é muito difícil fazer um diagnóstico, né, avaliar um paciente nessa fase super inicial, assim. Alguma outra pergunta? A gente pode seguir? Tá. Qualquer pergunta que seja, alguém lembre de alguma pergunta, pode fazer pelo chat aqui, tá? Aí eu passo para a Fernanda. Então, assim, Fernanda, super obrigado para você pelo seu tempo de rever com a gente esse caso e dar a sua opinião, seu parecer super expert aí no caso, né? Super obrigado pelo tempo. A gente vai seguir na reunião, Fernanda, você fica à vontade, se você quiser sair, ótimo, se você quiser continuar também, excelente. E eu agradeço muito, muito, outra vez, né? Mais uma vez que você vem discutir os casos com a gente, tá? Eu agradeço também os comentários aqui que o André fez, que o Mauro fez, que a Cleide fez e que o Jorge fez também. E a revisão do Léo foi espetacular, tá? Eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição, se precisarem de responder alguma questão ou em outras reuniões também. Obrigada, Sérgio. Obrigado Obrigado, a você. gente. Obrigado a nós. E vamos seguir? Vamos passar para a imagem da semana? Sâmia, você está com a imagem aí para a gente mostrar para eles? Isso. Então, a Sâmia faz fellow com a gente, faz fellow na UVEIT também, é um fellow duplo, né? E tem uma imagem para mostrar para vocês. Sâmia, pode seguir. Boa noite, tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo ótimo. Tá. Boa noite, meu nome é Sâmia, como o Dr. Sérgio já falou, eu sou fellow da Retina UVEIT, gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pelo auxílio na elaboração da aula. Então, eu vou apresentar a imagem da semana. Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 60 anos, sem queixas, nega qualquer antecedente oftalmológico e pessoal e histórico familiar nada digno de nota, com essa retinografia ao lado apresentada. Além da retinografia, a gente tem as imagens da angiofluorescinografia desse mesmo olho e também da indocianina. Aqui a gente queria ver se vocês, com essas imagens, conseguem fazer um diagnóstico diferencial aqui. Note que na anjo, essa lesão, ela extravasa, na indocianina não. E essa lesão
perifovial aí, praticamente, né? Qual os diagnósticos diferenciais mais importantes? Aqui o paciente de 60 anos assintomático, certo? O olho esquerdo normal, não tem alteração, tá? Alguém pensa em algum tipo de... RAP Então, é importante. RAP é um diagnóstico diferencial importante, concordo. Então, você tem Peraí, vamos comentar só do RAP aqui. A indocianina tem um ponto de um hotspot focal, a gente precisa ver o OCT para ver com esse paciente. Em geral, o RAP aparece um pouquinho mais tarde, né? Não no paciente de 60 anos. Em geral, no RAP tem drusas associadas bastante, né? A coroide é mais fina, ou tem depósito de drusenoide subretina, no que não parece aqui pela foto, né? Embora a gente consiga ver melhor no OCT. André, desculpa, eu te cortei, você ia fazer um outro diagnóstico? Imagina, eu que te interrompi. Não, uma outra possibilidade, não acho que não é exatamente o caso, mas Mactel também, tipo 1, né, unilateral, Perfeito. ele também se apresentar assim. O PEVAC, que também é um caso que já foi discutido aqui em reunião. Então, o Mactel tipo 1 é um importante diagnóstico aqui também, poderia ser. Em geral, né, André, as alterações vasculares são maiores do que essa alteração, né? Aqui a gente vê praticamente um ponto de extravasamento na anjo. Normalmente no Mactel tipo 1 a gente vê uma região maior, né, de alteração vascular, mas faz parte do diagnóstico diferencial também aqui. E o PEVAC é uma lesão, em geral, uma lesão única, né? E que a gente precisaria ver o OCT para identificar a lesão, e é um outro diagnóstico diferencial, então, o PEVAC aqui, tá? Alguma outra coisa para pensar ou a gente segue aqui? Então, a gente tem 3 diagnósticos mais importantes aqui, certo? Quer seguir para a gente ver se fecha o diagnóstico? Vamos. Samia? Então, seguindo, a gente tem o OCT desse paciente e também o OCTA. Aqui uma imagem um pouco maior do OCT, evidenciando essa lesão com anel hiperreflexivo. André, você quer fechar o diagnóstico agora? Você quer comentar? Eu acho que ainda poderia ser a questão do PEVAC, né? Mas Então, André, era isso mesmo. Isso é uma lesão do PEVAC, tá? Então, as setas aí estão mostrando, então, uma lesão vascular, e como a Samia chamou a atenção, a borda da lesão é hiperrefletiva, né? Ao contrário, se a gente tivesse se a gente tivesse talvez um outro tipo de direção que não fosse um vaso alterado, a gente não teria essa borda hiperrefletiva, né? Com uma neovascularização tipo 3. No RAP, a gente não consegue ver essa borda hiperrefletiva, como o Mauro falou, mas a gente vê todo o resto, né? A gente vê essa exudação, ele tem exudato duro aqui nessa imagem maior, ele tem cistos intrarretinianos, a localização do PEVAC é essa localização mesmo, pega a plexiforme externa e a nuclear interna, né? E no plexo ele pode afetar tanto o plexo capilar superficial, como está marcado aqui, quanto profundo, e ele tem fluxo aqui, a gente pode ver no nosso CT estrutural embaixo do anface, né? Então, André, aqui a imagem é muito sugestiva mesmo do PEVAC, tá? Mauro, você concorda com o diagnóstico aqui? Cleide? Sim. Sim, também. Uhum. Tá. Quer seguir, Sam? Vamos. Eu preparei uma revisão sobre o tema, esse complexo vascular anômalo exudativo perifovial. É uma entidade rara, recém-descrita, ela foi descrita em 2011 por Kerkes como uma anormalidade aneurismática justafoveal, unilateral e isolada, e que é circundada por anormalidades microvasculares não associada a outras doenças sistêmicas e retinianas. Ela pode se apresentar na forma exudativa ou não exudativa, e quando associada a doenças sistêmicas, é descrita como PEVAC-like. A fisiopatologia e a patogênese, elas ainda não estão bem definidas, mas o que proporcionou o maior entendimento da patologia foi o avanço da análise multimodal, em especial com o CTA, por permitir segmentar os plexos vasculares retinianos. O PEVAC ele acomete pacientes
com idade variável, mas com maior frequência em idosos. A apresentação mais comum é unilateral e unifocal, apresenta uma boa acuidade visual. Em geral, se apresenta numa distância menor do que 500 micras do centro da fóvea e na camada plexiforme externa e nuclear interna. Aqui essas são as principais características clínicas do PVAC, e essa tabela é de um artigo publicado em 2017 no Ophthalmology, que é um estudo de corte retrospectivo feito em 4 centros de referência em retina, em Paris, Milão, Califórnia e Nova York, que avaliou as características demográficas, os achados clínicos e as características de imagem multimodal de pacientes com PVAC, e ela manteve-se de acordo com toda a literatura já descrita e essas características que eu falei acima também. O diagnóstico é baseado principalmente nos achados do OCT, mas tem alguns aspectos interessantes em toda a avaliação multimodal. Na fundoscopia e retinografia, em geral, a gente vê esse aspecto mostrado aqui na imagem, com uma lesão aneurismática isolada, perifoveal, que é correspondente ao PVAC e frequentemente associada a exudatos. Na autofluorescência, a gente pode ver um ponto hipoautofluorescente compatível com essa lesão aneurismática, está demonstrado aqui na setinha em amarelo. E no OCT, uma lesão arredondada com um anel hiperrefletivo, e o centro desse anel, geralmente, mais frequentemente, ele é hiporrefletivo e frequentemente associado a cistos intrarretinianos, hemorragia e exudação. No OCTA, a gente observa uma dilatação aneurismática, também está demonstrado aqui na setinha amarela, com fluxo sanguíneo, acompanhada de rarefação de capilares da retina na área perilesional e ausência de anastomoses entre os plexos da retina. Aqui nas imagens abaixo a gente consegue ver a presença do fluxo. Na anjo e na indocianina se apresenta como uma lesão hiperfluorescente, que na anjo tem um extravasamento nas fases tardias que não é visto na indocianina. Ela se mantém sem extravasamento. Então, feita essa análise multimodal, é importante a gente pensar nos principais diagnósticos diferenciais que já foram descritos anteriormente, né? Então, dentre eles tem o RAP, membrana neovascular tipo 3, que principalmente nos estágios iniciais, pelas características morfológicas, mas também pelo motivo de o PVAC já ter sido descrito em alguns pacientes com DMRI, entra como esse importante diagnóstico diferencial. Mas apresentam algumas diferenças. Quanto à sua evolução, o RAP ele tende a progredir em direção ao EPR, que a gente não vê no PVAC. No OCT, o RAP ele apresenta-se como um foco hiperrefletivo e não tem o lumen, que a gente consegue visualizar no PVAC também. E no PVAC a lesão ela é mais bem delimitada. Uma outra diferença é quanto ao tratamento, porque o RAP ele tem uma boa resposta aos anti-VEGFs que não é vista nos pacientes com PVAC. E o outro diagnóstico diferencial é o MACTEL tipo 1, especialmente no estágio 1, mas também com algumas diferenças, né? Quanto à idade de apresentação, o MACTEL tende a aparecer em pacientes mais jovens, a microangiopatia intrarretiniana no MACTEL ela afeta o plexo capilar superficial e profundo, e quanto ao tratamento, assim como o RAP, ela apresenta uma boa resposta aos anti-VEGFs que não é visto nos pacientes com PVAC. E além desses dois, tem uma outra diferença, o PVAC-like, que tem as características semelhantes no OCT, mas ele tem associação com doenças sistêmicas e apresenta algumas peculiaridades. Eles estão mais associados a hemorragias, eles tendem a ser mais distantes da fóvea em relação ao PVAC, e tem maior prevalência de apresentação bilateral e multifocal, e no OCTA apresenta semelhança na rarefação do capilar perivascular.
o curso clínico dessa doença é bastante estável, tanto nos resultados visuais quanto anatômicos. Como exemplo, eu trouxe 2 casos diferentes. Esse primeiro caso é um PENVAC não exudativo, que ele foi acompanhado durante quase 1 ano, feita a OCT a cada 2 meses, e durante todo o acompanhamento ele manteve-se estável, não apresentou nenhuma exudação. E nesse outro caso do lado, é um PENVAC exudativo, e durante a evolução, ele apresentou uma melhora parcial dos cistos intrarretinianos, ainda que mantendo alguns cistos, mas manteve essa melhora mesmo sem nenhum tratamento. Então, quanto ao tratamento, ele apresenta pouca resposta, tem descrito o tratamento com laser focal, mas o que dificulta o uso dele é a localização próxima à fóvea, e o anti-VEGF tem pouca resposta. E eles apresentam pouca resposta ao uso do anti-VEGF. E admite-se que essa falta de resposta, ela possa estar relacionada com a ausência de isquemia capilar e inflamação, e também pelo fato de a doença ser, acredita-se, né, que ela seja resultado de uma lesão das células endoteliais dos vasos. Aqui embaixo eu trouxe a evolução do paciente apresentado anteriormente. Nesse paciente foi feita 3 injeções de ranibizumab, que não apresentou uma melhora significativa, um quadro manteve-se estável independente das injeções. Obrigada. Ótimo, Samia. Parabéns pela revisão. Excelente, excelente. Reviu tudo, ótimo. E o André fez o diagnóstico, o Mauro fez os diagnósticos diferenciais aí, perfeito, ótimo. Algum comentário sobre o PEVAC? Ou a gente pode seguir? Eu posso dividir uma experiência pessoal. Oi, Hélio. Tá falando. Eu já tive um paciente que a imagem do OCT foi encaminhada para mim com uma visão de 20/25, uma visão ótima. Tinha esse halo hiperrefletivo. E num primeiro momento eu fiz o diagnóstico de PEVAC, era unilateral, né? Não tinha nenhuma manifestação, e a hora que eu fui fazer a investigação sistêmica ele era diabético, né? Então eu tive um PEVAC-like como manifestação inicial de uma retinopatia diabética. E quando eu fiz o primeiro diagnóstico, eu falei assim, nossa, isso daqui não vai ter uma boa evolução, nem com antiangiogênico, né? E comecei a acompanhar. E a evolução foi ótima nos primeiros 2 meses, se resolveu sozinho, né? Então, a diferença é que, só para dar ênfase, que o diabetes também pode ser, isso foi uma experiência pessoal, como o primeiro diagnóstico de um paciente que tem essa imagem hiperrefletiva, como se fosse o PEVAC, o que eu chamei de PEVAC-like, num paciente diabético. Perfeito. Então, Hélio, na literatura hoje, nos últimos artigos, é importante diferenciar o PEVAC em 3 situações. O PEVAC não exudativo, a Samia mostrou, então você não tem cisto, não tem lípide, nada, só tem a lesão vascular. O PEVAC exudativo, que talvez a diferença seja de tempo, né? Alguns evoluem para a forma exudativa, quer dizer, o vaso se torna mais permeável, você começa a extravasar fluido e exudato, né? E você começa a fechar capilares em volta, então você perda de capilar. Então, essa é a forma exudativa, né? Que pode evoluir com o tempo, como nessa imagem à direita. E a imagem à esquerda, a coluna da esquerda aí dos OCTs é um PEVAC não exudativo. E a terceira forma de PEVAC é o que você descreveu, que é o PEVAC-like. Quer dizer, é parecido com o PEVAC, mas o PEVAC não tem doenças sistêmicas associadas, é critério de exclusão. Quando você tem uma lesão semelhante ao PEVAC e tem uma doença sistêmica, é o que a Samia descreveu aí, olha, nesse slide, é o PEVAC-like. Tá? O meu então, era exudativo também, só para... Tinha as alterações exudativas também. Então, tinha as áreas de hiporrefletividade ao redor, por isso que... Essa descrição aí. Então, você pode ter mais de uma lesão em geral, as lesões são mais externas à fóvea, né? Podem ser bilaterais, então tem uma doença de base induzindo essas alterações capilares, né? É isso aí que você descreveu, Hélio. Perfeito. Obrigado, ótimo. Samia, quer descompartilhar a tela?
Se tiver algum outro comentário, é só escrever aqui para a gente, né? A gente já faz agora. E agora a gente vai fazer o artigo. Então, obrigado, viu, Samia? Parabéns pela apresentação, tá? O artigo, quem vai falar vai ser o Felipe. O Felipe é R2, a gente conversou muito sobre esse artigo para ele apresentar. Eu falei para ele apresentar de uma forma mais sucinta possível. O artigo basicamente faz uma análise financeira dos 4 antiangiogênicos que a gente tem disponível para DMRI. E interessante, do ponto de vista financeiro, a primeira escolha é o bevacizumab, que hoje, legalmente, a gente não pode mais usar para DMRI, nem para edema macular diabético. Eu queria que o Mauro comentasse isso no final, né? Então, a Anvisa e o Ministério da Saúde não permitem que isso seja usado, e talvez seja a droga de primeira escolha aqui pelo artigo, pelo custo muito inferior. Talvez a lógica seja a gente começar com uma droga de custo menor, e quando o paciente não respondesse, a gente passasse por uma droga de custo maior. Mas talvez essa lógica financeira não interessa talvez para o Ministério da Saúde, para a Anvisa, porque eu acho que está sobrando recurso financeiro aqui no Brasil, né? Então a gente vai comentar esse artigo. Felipe, se você quiser começar. Boa noite a todos, meu nome é Felipe Sabag, vou apresentar o artigo científico da semana. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela ajuda na organização e na orientação. Então, vamos falar sobre o tratamento da DMRI neovascular, uma análise econômica do custo-risco dos antiangiogênicos. A DMRI é uma doença com alta prevalência na população, principalmente acima dos 75 anos, tem uma expectativa de crescimento de mais de 15% nos próximos 20 anos, e a sua forma neovascular corresponde a 90% das perdas severas de visão, sendo o tratamento preconizado os antiangiogênicos. E o artigo traz 2 principais dilemas relacionando ao custo. Então, o primeiro seria, qual seria o anti-VEGF de escolha na DMRI neovascular? E o segundo dilema seria qual seria a segunda linha de tratamento, considerando sempre o custo. Então, o objetivo desse artigo foi criar uma calculadora, um modelo para avaliação do custo-risco dos antiangiogênicos na tomada de decisões e alocação de recursos. Então, por exemplo, para um gestor ter um método mais palpável de escolha de qual antiangiogênico teria o melhor custo-risco. Para isso, foram feitos 3 protocolos de tratamento, e a partir desses 3 protocolos foram feitas simulações para a gente tentar entender qual seria o melhor antiangiogênico. O primeiro deles, o primeiro protocolo, seria o protocolo mínimo, então com o mínimo de injeções possíveis, considerando bevacizumab, ranibizumab e aflibercept, utilizando 3 meses de injeção mensal, depois fazendo o tratar e estender. O brolucizumab faria 3 meses mensalmente e depois intervalaria a cada 3 meses. O segundo protocolo seria baseado em estudos clínicos, então seria o mais perto da nossa realidade. E o terceiro protocolo, as injeções do bevacizumab e ranibizumab e aflibercept seriam mensais. E já o brolucizumab seria as 3 primeiras mensalmente e depois bimestral. E essas simulações seriam feitas ao longo de 2 anos. E vale ressaltar na tabela aqui ao lado que o aflibercept, nos estudos clínicos, ele teve menos injeções do que o bevacizumab e o ranibizumab, o que corresponde mais à nossa realidade. Vale a pena falar mais algumas ressalvas. Houve um limite superior à realidade clínica nos nossos resultados. Por quê? A adesão foi considerada ser de 100%, não houve perdas, o tratamento foi contínuo e não foi considerado progressão da doença independente do tratamento. Então, todos os resultados que encontramos tinham um limite superior do que a realidade clínica que a gente vive. Outro ponto importante de ressaltar é a questão da eficácia. Foi considerado que todos os antiangiogênicos, independente do esquema de injeção, tinham a mesma eficácia, dizendo sobre a acuidade visual. Então, foi considerado que todos os antiangiogênicos tinham a mesma eficácia, então não foi colocado na nossa calculadora de custo-risco a eficácia, a acuidade visual. Agora, falando um pouquinho mais sobre o custo, quais são os fatores envolvidos nesse custo? Então, o custo da droga, taxa da injeção, a visita, o OCT e a vitrectomia. A vitrectomia
seriam para os casos que evoluíram com endoftalmite por conta das injeções, e aí foi considerado que foi feito todos os casos de endoftalmite, foi considerado que foi realizado vitrectomia. Dessas vitrectomias, então, foi considerado o custo delas, e houve pacientes que evoluíram bem e retornaram ao protocolo de injeção, agregando ao custo das injeções, mas tiveram pacientes também que não evoluíram bem e ficaram cegos unioculares. Nesses casos, foi considerado o custo social dessa cegueira para fazer parte dessa conta. Outro ponto importante é que o brolucizumab, ele pode causar uma vasculite. Nos casos de uma vasculite grave, o paciente já sairia do protocolo, não faria nenhum procedimento e já seria considerado um cegueiro uniocular, agregando nesse custo social também. Aqui abaixo nós vemos a tabela com os valores considerados pelo estudo que serão tomados por base nas projeções que a gente vai fazer nos resultados. Então, esses foram os resultados. Na tabela da esquerda, a gente vê os 3 protocolos colocados e a relação deles com o custo em cada protocolo. À direita, a gente vê os riscos, que é basicamente a cegueira uniocular, de cada protocolo e em cada droga, em cada antiangiogênico. A gente vai especificar essas tabelas na discussão de uma maneira um pouco mais fácil de visualizar. Então, o primeiro dilema, que seria qual seria o primeiro antiangiogênico que escolheríamos, considerando custo-risco, o estudo trouxe que seria o bevacizumab, principalmente por ele ser mais barato e por trazer menos cegos unioculares, que seria o risco, né? O ranibizumab tem semelhança com o bevacizumab em cegos unioculares, mas tomando por base um panorama geral, o bevacizumab, então, seria a primeira escolha. Vale ressaltar essa questão do aflibercept, que tem 2 vezes mais cegos unioculares. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque o estudo considerou que não havia seringas pré-carregadas de aflibercept. Então, nessa preparação, havia um maior risco de contaminação e dobrou a taxa de endoftalmite em relação ao ranibizumab e ao bevacizumab, deixando o aflibercept um pouco abaixo nesse quesito, e, além disso, encarecendo um pouco no custo também, tendo em vista que a vitrectomia, a endoftalmite e os cegos unioculares contabilizam também num custo, né, total. Então, o primeiro dilema estava resolvido, de qual primeira droga seria a escolha. Mas o segundo dilema, de qual seria a segunda linha de tratamento, já é um pouco mais específica, porque varia de acordo com os 3 protocolos propostos. No primeiro protocolo, o mínimo, o ranibizumab pareceu ser superior, tendo em vista que o custo era semelhante, mas os cegos unioculares eram consideravelmente menores. Já no protocolo de estudo clínico, a gente pode observar que o custo era relativamente aceitável para o aflibercept, comparando com o ranibizumab, mas os cegos unioculares ficavam um pouco acima do ranibizumab, mas o estudo considerou que esse número talvez seria melhor, o aflibercept seria uma boa opção, mas lembrando que o custo-risco ficaria a cargo do gestor, né? Porque o aflibercept no estudo clínico teve um número um pouco mais barato do que o ranibizumab em custo, por conta que, na realidade, como os estudos observam, as injeções das visitas de OCTs, nós precisamos de menos no caso de uso do aflibercept em relação ao ranibizumab. Já no protocolo máximo, o embate fica ainda maior, porque, como a gente pode ver nos custos, o brolucizumab fica muito menor, quase metade do que os outros antiangiogênicos, mas nos cegos unioculares o número aumenta muito. Então, o estudo traz que o perfil do gestor será muito importante nesse protocolo máximo, tendo em vista que, se ele for um gestor um pouco que toma mais riscos, ele pode optar por brolucizumab. Se ele for um gestor que gostaria de ter menos riscos, ele já optaria um pouco mais pelo ranibizumab, optando por gastar um pouco mais. Nós temos algumas limitações nesse estudo, é uma base de dados de um estudo de grande escala, então ele não é individualizado, mas a gente pode, nessa calculadora, fazer alterações, mudar os custos, os protocolos, os riscos de acordo com cada serviço. Então, a gente vai fazer uma simulação do nosso serviço rapidamente para poder visualizar um pouquinho.
Na questão da eficácia, é importante ressaltar novamente que não teve significância estatística entre os 4 antiangiogênicos, entre os protocolos, então a eficácia não foi colocada em pauta nessa consideração, nessa calculadora. Apenas um olho era analisado, apesar da doença ser bilateral, né? Geralmente, doença bilateral, frequentemente, e havia o período de estudo, o período de simulação foram 2 anos. Por quê? A calculadora considerou que a maioria dos estudos que ela tomou por base tinham apenas 2 anos de duração. Então, se ela quisesse analisar mais do que isso, ela teria que supor vários dados. E isso poderia ficar um pouco irreal. Então, o estudo trouxe que, com atualizações de novos estudos, poderiam atualizar esse aplicativo conforme a necessidade. Então, eu trouxe aqui um exemplo de como essa calculadora, o site está abaixo, o link. Eu tentei simular um pouco os custos do nosso hospital, do nosso serviço, e trouxe uma tabela para evidenciar como seria as 4 drogas no nosso serviço, no nosso ambiente. Então, ele mostra um gráfico de simulação com 100 mil pacientes. Ele simula 100 mil pacientes. E, fazendo uma simulação dos preços do nosso serviço, considerando a dose única de cada antiangiogênico, uma dose individual, o bevacizumab teria um custo inferior, e também os cegos unioculares, o número semelhante ao ranibizumab, e o aflibercept, por sua vez, seria a segunda droga mais barata, tendo em vista os estudos clínicos que fazem menos injeções. Obrigado. Excelente, Felipe. Parabéns, tá? Parabéns. Deu trabalho, mas ficou excepcional, viu, Felipe? Parabéns. Parabéns. Ótimo. O Jorge comentou também, o Jorge está saindo, está no aeroporto, está pegando voo para vir para São Paulo, e ele também pediu, como eu pedi, para o Mauro comentar 2 coisas, Mauro. Se você puder comentar sobre o estudo, acho que o Felipe falou bem dos vieses que o estudo tem, mas ele mostra um ponto importante que é recursos financeiros são limitados, né? E talvez a gente bloquear o nosso acesso a um medicamento de custo mais barato vai causar problemas, talvez, de acesso à população para esse tratamento, né? E eu queria que você comentasse tudo isso, Mauro, por favor. Então, só rapidamente em relação ao estudo, é um modelo assim, então tem inúmeras variáveis e não é aplicável em todo lugar, cada lugar tem a sua particularidade, não tem essa base de que as injeções pré-preenchidas reduzem à metade o número de endoftalmites, enfim, é um pouco discutível. Então, é como todo modelo, assim, é sempre algo discutível, não é um estudo fase 3, e uma coisa, eu sempre tive essa dificuldade nesses estudos que falam de custo, de qualidade de vida, é que quando a gente fala de estudo clínico, a primeira coisa que a gente lembra é que a gente não pode comparar estudos diferentes. Mas todo mundo que faz essas avaliações de custo e de qualidade de vida, a primeira coisa que faz é juntar os estudos e fingir que eles são a mesma coisa. Mas eu acho que é uma fonte de discussão bastante importante e que ajuda a nortear decisões de saúde pública e de financiamento de tratamento em instituições públicas, principalmente. Recentemente, houve uma série de decisões que mudam, teoricamente, um tanto a forma como a gente trata DMRI neovascular e retinopatia, edema macular diabético no SUS, né? Basicamente porque houve a aprovação dos PCDTs e a aprovação do pagamento das drogas que estão incluídas no PCDT, nos 2 PCDTs, que é só o ranibizumab e o aflibercept. O texto do PCDT, o protocolo, é bastante interessante, é mais ou menos o que a gente faz, mas, infelizmente, a precificação, o preço que a Secretaria de Assistência Especializada de Saúde determinou, ele é inferior ao custo da medicação. Então, eles estão pagando aproximadamente R$600 por injeção binocular. E a gente sabe que o custo, seja do aflibercept ou do ranibizumab, é muito maior que isso, e tem toda uma discussão do porquê que eles acham que poderia pagar menos do que o custo da medicação. Alguns
enfim, dizem que implicitamente está o compartilhamento do conteúdo das seringas dos frascos dessas aplicações, mas tem uma outra vertente que é que o governo federal pressupõe que os governos estaduais e municipais complementem esse pagamento. Enfim, é uma discussão difícil. Assim, por que se chegou a isso? E acho que está muito no início, então é algo que acho que ainda vai ser ainda bastante discutido. A gente vai ter ainda muitas mudanças no que está acontecendo. É um início e vamos ver o que vai acontecer. É um início ruim. É um início que, se você está pagando menos que custa a medicação, bom sinal não é. Mas, respondendo especificamente ao que o Sérgio perguntou, esse comentário de que o governo, então, avisa, que proibiu a gente de usar o bevacizumab, isso não é verdade. Eles fizeram, é um pouco diferente. O que está acontecendo é que eles estabeleceram que, para o tratamento dessas doenças, eles vão pagar esse X para essas medicações. Se você quiser fazer o bevacizumab off-label, você ainda pode, só que você não vai ser pago por isso pela entidade federal. Se você fizer um acordo com a entidade municipal, estadual, e eles resolverem te pagar, você continua fazendo como um protocolo de estudo, tomando cuidado por ser uma droga off-label. Quero dizer, no protocolo não está escrito que você está proibido, no PCDT não está escrito que você está proibido de usar o bevacizumab. Só está escrito que, por razões outras, o bevacizumab não foi incluído nesse protocolo. Esse protocolo norteia como os pacientes deveriam ser tratados, principalmente como eles devem ser pagos. Então, concretamente, na instituição de SUS secundária que eu trabalho, a gente vai continuar tratando com o bevacizumab os pacientes com DMRI. A gente não entrou como centro de referência, a gente não quer pleitear ser centro de referência, e conversando com o meu gestor, o custo que a gente paga pela Vastim, ainda assim, é melhor do que entrar nessa situação que foi criado pelo Ministério da Saúde. Então, essa também ainda é uma discussão que acho que vai ter muitos desdobramentos. Então, respondendo, acho esse estudo bastante interessante, mas milhões de comentários e críticas para o bem ou para o mal, e, teoricamente, o tratamento, a NHC, se vocês entrarem no acordo com a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual de Saúde, no fundo, se vocês quiserem continuar como vocês estão, teoricamente vocês podem, só não vão receber a verba federal. Perfeito, Mauro. Ótimo. Então a gente tem essa abrangência de ideias. Então, o artigo mostra algumas limitações que precisa ter um estudo, né? Então, ele faz suposições, ele tem um modelo, como o Mauro falou, porque senão você não consegue fazer estudo nenhum, né? Sem ter um modelo de avaliação e sem ter suposições que esse modelo enquadre. E o que o Mauro está dizendo das diretrizes que o Sistema Único de Saúde vai seguir agora em relação ao uso de antiangiogênicos. Então, Mauro, super obrigado. Eu tenho um último comentário que eu acho importante. Claro. É que, como o próprio modelo sugere, a gente vendo os parâmetros que foram definidos por esse grupo, cada lugar é diferente. Então, quando a gente estava discutindo lá no Ministério e tal, para alguns serviços, o aflibercept, o ranibizumab, talvez seja uma saída não tão mais cara do que o bevacizumab. A gente está pensando na capital, enfim, mas pacientes onde é mais difícil o acesso, lugares onde não tem uma farmácia de manipulação fácil, é muito mais fácil estocar as drogas on-label sem você ter que pagar visitas mensais a grandes centros, ambulância, enfim. Tudo isso tem um custo. Então, para alguns centros mais distantes, às vezes o bevacizumab não é a melhor solução, apesar de aparentemente o custo ser menor. As coisas começam a se equilibrar. Então, é isso assim,
Por exemplo, é muito grande, assim, a gente não vai ter uma receita única que sirva para todo mundo. Acho que cada localidade, o ideal seria isso, se no protocolo fossem incluídos todas as medicações com as, enfim, regras, assim, qual a melhor forma de utilizar essas medicações e fosse dado aos gestores e profissionais de saúde, pacientes de serviço de saúde, a discussão de qual que é a melhor solução para cada situação. Ótimo, Mauro, perfeito, perfeito. Mauro, super obrigado pelos comentários, foi ótimo. E o Felipe, excelente apresentação, tá? Ótimo. Então vamos seguir. A Elisa vai mostrar um caso. A Elisa é fellow, segundo ano de fellow de retina cirúrgica, e ela vai mostrar um caso cirúrgico aqui. Elisa? Boa noite, estão me ouvindo? Sim, Vou pode seguir. apresentar o caso da retina, do caso cirúrgico da reunião hoje. Gostaria de agradecer a doutora Lívia Conce, que foi minha orientadora durante a cirurgia e também me ajudou a realizar a apresentação. O nosso caso é um homem de 57 anos que sofreu um trauma ocular no olho direito ao trabalhar martelando um prego às 17 horas. Ele chegou no pronto-socorro com lacrimejamento, mas ele não queixava de perda de acuidade visual, perda de visão. A visão dele com o pinhole era 0,9, ele era fáscico de ambos os olhos, apresentava uma reação de câmara leve no olho direito e apresentava uma lesão corneana bem discreta na região nasal inferior, de espessura total, que era autocelante. A câmara anterior estava formada e a pressão intraocular era normal em ambos os olhos. Então, aqui a gente consegue ver essa lesão corneana e aqui maior aumento na direita. O paciente foi submetido ao exame da retina, no mapeamento da retina não foi encontrado nenhuma lesão, e foi solicitado, então, uma tomografia de crânio. Na tomografia de crânio, a gente pode observar a presença de um corpo estranho intraocular na região nasal, né, bem próximo ao cristalino no olho direito. Então, diante desse quadro, né, de um paciente fáscico, com esse corpo estranho tão próximo ao cristalino no olho direito, gostaria de abrir para as condutas. Certo, ótimo, Elisa. Então, cirurgia combinada quer dizer fazer a faco para melhorar a abordagem ao corpo estranho pela localização dele ou não. Se a gente deve remover pela câmara anterior depois de retirar o cristalino ou remover pela paspana sem mexer na cápsula posterior e na eventual lente que seja implantada, né? Então, eu queria pedir para o André, para o Hélio, para o Mauro e para o Leandro, que eu acho que entrou agora, comentarem. Bom, eu acho que esses casos de corpo estranho intraocular sempre são cirurgias potencialmente mais complexas, né? E eu acho que a possibilidade de associar a fasectomia é válida porque você eventualmente pode no intraoperatório precisar do segmento anterior para uma eventual remoção do corpo estranho. Não acho que é o caso aqui. Acho que é um corpo estranho relativamente pequeno que poderia ser removido pars-plana, inclusive, né? Mas eu acho que seria válido ter a fasectomia associada. A remoção pela câmara anterior, os aparelhos de tomografia computadorizada do HC, eles conseguem fazer eventualmente uma reconstrução em 3D do corpo estranho, e isso eu acho que é super válido, porque às vezes você, em determinado corte, acha que ele tem um determinado tamanho, e quando você faz a reconstrução 3D, você vê que às vezes é um objeto mais comprido, enfim. Então, eu acho que sempre é válido a reconstrução em 3D da tomografia, né? E isso ajuda muito no planejamento cirúrgico, em remover pela câmara anterior ou via pars-plana, tá? Perfeito, André. Então, André, a princípio, fazer uma cirurgia combinada, evitar a remoção pela câmara anterior, talvez com uma imagem com mais detalhes a gente consiga ter essa ideia com mais recurso, né? E a princípio, então, remover eventualmente para permitir a remoção pela pars-plana, certo? Hélio, você quer comentar? Eu acho que só para complementar, quando tem esse tipo de alteração, que é bem próximo da pars-plana, verificar se é próximo da localização que você vai colocar a infusão, né? Porque eu colocaria a infusão numa posição mais oposta, se eu for
trabalhar essa região, né? Mas tudo que o André falou, eu concordo. Só essa consideração do posicionamento da infusão no planejamento do cirúrgico. Perfeito. Você quer dizer, se o corpo estranho, a localização for temporal inferior, que a gente costuma colocar a infusão, você poderia até deslocar a infusão para nasal inferior, eventualmente, né? Colocar um outro trocar nasal inferior, começar para não alterar a localização do corpo estranho, para não permitir, certo? Depois você pode trocar a localização da infusão depois, né? Perfeito. Leandro, você quer comentar? Não sei se o Leandro está aí, então. Talvez não esteja. Ele estava Mauro? na sala de espera, Leandro. Não sei se foi admitido. Eu admiti aqui, por isso que eu achei que ele já tivesse plugado aí. Enquanto a gente resolve isso, Mauro, você quer comentar o que você faria aqui? Acho que o Mauro saiu também. O Mauro ficou emocionado com o que ele falou anterior. Leandro entrou, eu acho. Mas não está falando. Ele pode comentar depois. Então, para a gente não perder tempo, Elisa, agora eu consegui. Aqui eu estava com o meu som desabilitado aqui, viu, Sérgio? Eu não tenho como. Entendi. Então pode falar. Eu não estava com autorização para para falar e eu tô aqui dirigindo e eu ouvi a reunião, dirigir e ainda mandar mensagem para alguém foi demais para mim aqui. Não estava conseguindo. Então, realmente assim, corpo estranho é uma cirurgia delicada, porque é um trauma importante, né? A gente tem sempre a possibilidade de infecção, de acordo com a natureza do trauma, parece que não é o caso aqui, mas geralmente são pessoas jovens com vítreo muito aderido, né? Pela localização desse corpo estranho estar próxima do cristalino, eu acho que o mais sensato é fazer uma cirurgia combinada mesmo. Eu acho que acaba que muitas das cirurgias de corpo estranho são combinadas, porque se o corpo estranho atravessar o cristalino, a gente tem que remover o cristalino. Se o estranho é periférico, a gente tem que remover o cristalino. Se o corpo estranho for grande, a gente tem que remover o cristalino. Então, acaba que não remover o cristalino acaba sendo a exceção. Tem casos, eventualmente, que um corpo estranho pequeno, que se aloja no polo posterior, você está vendo ele, eventualmente pode ser que não faça combinada, mas acho que a maioria acaba vindo a ser combinado. Então, os cuidados com a infusão foram bem falados, né? Eu sempre tenho que ter um cuidado especial com o descolar hialoide desses pacientes jovens. Então, iniciaria a cirurgia fechando lá a sutura, suturando a esclera, faz o descolamento do vítreo posterior, trabalha bem a base, e depois que tiver tudo solto, aí sim partir para pegar o corpo estranho e tirar o corpo estranho do olho. Mas eu acho que os comentários do André e do Hélio foram perfeitos. É que eu não conseguia entrar aqui, por isso que eu não estava falando. Obrigado pela oportunidade. Perfeito, Leandro. Dirige devagarinho, hein? Cuidado, hein? E, Elisa, então você quer mostrar o que foi feito? Sim. Então, foi optado realmente por uma cirurgia combinada, só para a gente lembrar, né? Nesse caso também foi feito antes a profilaxia antitetânica, também foi entrado com levofloxacino até a cirurgia para profilaxia também da endoftalmite. E na cirurgia, a primeira etapa foi a sutura da lesão corneana, né? Para que não tivesse vazamentos por lá. Foi optado por fazer a faco, e na faco a gente deixou sem a lente, porque poderia necessitar, né, da remoção pela câmara anterior, apesar do diâmetro do corpo estranho não ser muito grande. Foi feita a vitrectomia posterior e, como o professor Leandro comentou, foi removida a hialoide por completo. Colocamos perfur no polo posterior para a proteção da mácula, caso aquele corpo estranho se mobilizasse durante, né, a vitrectomia da base. E foi realmente o que aconteceu. Durante a vitrectomia da base, depois que removemos o vítreo, o corpo estranho foi para a região da arcada temporal inferior. E aqui no vídeo, já está na parte, nós decidimos então por remover pela esclerotomia, pela pars plana, foi feita uma nova esclerotomia na região temporal superior. Como a nossa pinça de pegar o corpo estranho de 20 gauge, a gente teve que ampliar um pouquinho. Então, com a pinça, a gente tentou dimensionar mais ou menos qual que era o maior diâmetro, né? Qual era o diâmetro do corpo estranho, para que a gente não tivesse problemas ao retirar ele e cair de novo na retina.
Então, a gente tentou precisar mais ou menos o quanto que a gente teria que ampliar a nossa esclerotomia, e aí tentamos retirar o corpo estranho pegando pelo menor diâmetro, né? Não foi uma tarefa muito fácil de fazer, então a gente tentou, né, pegar pelo menor diâmetro, mas teve algumas tentativas, até que a gente conseguiu pegar ele por completo. Aí, a gente ficou na dúvida se teve alguma lesão da retina nessa região. Mais para frente a gente vai fazer um laser também para garantir que não tenha nenhuma rotura, né, desprotegida. A gente consegue pegar o corpo estranho, e aí removemos pela parte plana mesmo. Suturamos a esclerotomia que foi realizada. Depois da sutura da esclerotomia, como não precisou tirar pela câmara anterior, nós implantamos a lente e revisamos a base, né? Principalmente o sítio onde o corpo estranho estava implantado, para ver se ele não tinha feito nenhuma rotura naquela região. Fizemos laser na região para garantir que nenhuma rotura tivesse passado despercebida. E depois do laser, decidimos por fazer uma troca, removemos o perfil por completo e deixamos o paciente com a cavidade preenchida por ar mesmo. Suturamos as esclerotomias e o aspecto final vai aparecer para vocês aqui, um pouquinho desfocado. Não sei se alguém gostaria de comentar a cirurgia nesse momento, o que teria feito diferente. Perfeito, Elisa. Parabéns pela cirurgia, ótimo. Algum comentário final aqui sobre... A cirurgia está super bem feita, foi feito tudo o que foi recomendado. Algum comentário final aqui, André, Leandro e Hélio? Foi ótimo, parabéns. De consideração alternativa, só o ímã, né? Sempre a gente colocar o ímã como um facilitador, que seria uma alternativa para a remoção desse corpo estranho que estava mais anterior, né? E falar da siderose tardia, que às vezes acomete esses pacientes quando você faz um eletroretinograma e os pacientes evoluem com baixa divisão, mesmo com um corpo estranho pequeno como esse. Mas parabéns, Elisa, foi tudo bem planejado mesmo, muito bem conduzido, parabéns. Obrigada. Ótimo. Então, Leandro, aqui a gente... Pode falar, Elisa. Não, eu só ia seguir que o corpo estranho tinha 2 milímetros e eu ia falar sobre o aspecto pós-operatório. Então, 3 meses depois, com correção, o paciente estava com uma visão de 1 nesse olho e eu removi a sutura da córnea dele hoje e estava super bem. Excelente, Elisa. Então, graças a vocês, ele vai continuar enxergando com esse olho, né? Então, o Hélio falou... Belo resultado, hein? Muito bom, parabéns. Ótimo. Leandro, algum outro comentário aí? Não, acho que tudo foi abordado. A gente teve um caso, alguns anos atrás, né, Sérgio, de siderose tardia, acho até que foi você que entrou em cirurgia, né? Para tirar, mas ele já tinha perdido visão, né? Já tinha, mas sempre para os residentes, assim, aqueles traumas que são pouco explicados, assim, sempre tem um grau de suspeita alto, né? Para não deixar passar. Então, nesse caso aqui, não dava para ver o corpo estranho, mas a tomo mostrou e a evolução foi ótima, né? Então, se realmente só fosse suturado, não tivesse feito aquela tomografia, não tivesse feito o diagnóstico, o curso seria totalmente diferente. Da parte cirúrgica, acho que foi tudo perfeito, não tenho o que acrescentar, não. Muito bom caso. Excelente, Leandro. Esse caso que o Leandro comentou, da siderose, foi o paciente que chegou no pronto-socorro e acho que o paciente tinha dificuldade de ter acesso ao tomógrafo pelo pronto-socorro, foi feito um raio-x. Tem umas incisões de raio-x são adequadas para você ver corpo estranho e não foi visualizado o corpo estranho. E aí foi pedido para o paciente voltar para fazer a tomografia e o paciente não voltou, né? E então se achou que ele não tivesse corpo estranho, mas sempre, qualquer suspeita de corpo estranho, a gente tem que fazer a tomografia, como a Elisa mostrou a tomografia. O paciente sumiu, ele voltou depois de alguns meses com uma catarata, perda de visão completa, ele tinha o eletroretinograma extinto pela siderose, né, do corpo estranho intraocular. Foi feita a tomografia e tinha um corpo estranho intraocular, a gente removeu, mas isso já era tarde, fez a faco, removeu o corpo estranho, mas o paciente não tem retorno de visão. Então, é muito importante fazer exame de imagem adequado, uma tomografia, para localizar o corpo estranho e para fazer a remoção, como a Elisa mostrou aqui, né? Então, o caso foi excelente, o paciente tem 1 de visão,
né? Então, essa é a diferença de você retirar o corpo estranho precocemente em relação àquele outro paciente que não foi removido, o paciente não voltou também, né? E o paciente tem um risco de perder visão. Parabéns, Elisa. Excelente, excelente. Então, eu agradeço todo mundo aí que participou, todos que assistiram à reunião. É um privilégio ter todos vocês, né, nessa reunião. E agradecer muito a Fernanda Porto, que entrou na reunião só para discutir o primeiro caso, e a gente aproveitar toda a expertise dela para a discussão do caso que o Léo apresentou da distrofia por alteração na BCA4. E na quinta-feira que vem, vai ser... Não, quinta-feira que vem ainda tem reunião, a outra quinta que vai ser feriado na quinta-feira. Então, a gente se vê na próxima quinta-feira, tá? Um abraço a todos, boa sexta e bom fim de semana. Abraço.